Olá famílias, amigos, amigas, irmãos, irmãs. Quarta-feira nublada aqui em São Paulo. Ontem, tragédias, infelizmente, e todas tragédias já praticamente sabidas por todos, né? Sabíamos que o risco era grande, né? O meio ambiente vem sendo prejudicado, não vem sendo preservado, o clima tem sofrido grandes mudanças e as chuvas com o calor, elas têm vindo com um maior rigor, né? Então, o que chove às vezes em um mês, tem chovido em milímetros em um dia. Então vejam São Carlos, a situação de São Carlos, minha cidade. Estou falando pela minha cidade, né? No caso de origem. São Carlos foi uma tragédia. Eu acompanhei as postagens dos amigos de São Carlos, que eu tenho no meu Facebook. Eu tenho quase 5.000 pessoas aí, muitos são de São Carlos, óbvio. E eu lamentei muito os fatos ocorridos em São Carlos. São fatos que poderiam ter sido evitados pelas mais diversas administrações que se passaram, e esta atual tem que trabalhar nesse sentido. Tem que trabalhar no sentido de evitar essas tragédias. Aqui em São Paulo também foi terrível, né? As chuvas foram muito fortes, né? As bocas de lobo, né? O esgoto não consegue escoar tanta água, e aí acabam ocorrendo as enchentes, né? Às beiras das marginais, em decorrência do rio Tietê, né, do rio Pinheiros, enfim, né, as coisas acabam acontecendo, e nós sabemos que é por incompetência, incapacidade e ingerência do homem. E não é de agora, né? Nós vamos crucificar as pessoas agora. Elas também têm a sua parcela de culpa, e muitos já passaram em administrações anteriores, mas são dessas administrações que se passaram nos últimos 30, 40, 50 anos, né, que não promoveram estudos no sentido de se criar um projeto diretor, né, para que as obras subterrâneas, as obras de esgoto, escoamento de águas fossem feitas, né, e evitassem esse tipo de problema que nós estamos enfrentando hoje, infelizmente. Pior ainda são as comunidades em beiras de rios, como eu tenho aqui perto, a 500 metros de mim, em que as águas invadem os barracos, né? Porque são barracos, né? Barracos de madeira, né? Às vezes até barracos que parte é de alvenaria, parte é de madeira, em que as águas invadem e levam móveis, cama, levam tudo, e às vezes até crianças, pessoas, infelizmente. Então é de se lamentar muito, e tudo isso é responsabilidade, principalmente, nossa também, mas principalmente dos políticos nos últimos 30, 40 anos, que não tiveram visão, ou melhor, tiveram a visão, mas preferiram embolsar o dinheiro, desviar o dinheiro, superfaturar obras, ou desenvolver obras que não nos ajudariam em nada no futuro, como agora. Precisaríamos de grandes obras, grandes piscinões, a construção de grandes piscinões, né, para resolver em partes ou amenizar
toda essa situação, né? Infelizmente. Então, é de nos causar grande tristeza toda essa situação. Porque nós sabemos que, infelizmente, a maldade do homem, principalmente aqui no Brasil, é terrível, é cruel, é perversa. O homem, ele não se preocupa com o meio ambiente, com as pessoas, ele não tem compaixão, né? Não todos, mas estes homens, né, que enveredam para o mundo político, muitos são bons, são homens bons, mas depois que eles ingressam, acabam se envolvendo com o mundo político, eles acabam se perdendo. Eu tive essa oportunidade em alguns momentos, e o que eu vi me deixou extremamente descontente, né? Me causou uma tristeza muito grande. Tem causado até hoje, que a gente tem sempre tentado, tem sempre investido em alguém, a confiança, né? Tem tido esperança, né? E nós estamos sempre orando a Deus para que Deus nos dê força, esperança, para que possamos confiar em alguém, né? Para que apareça alguém, né? Ou pessoas, né? Não vamos falar no singular, vamos falar no coletivo, porque no singular não resolve nada. Pessoas que possam de fato ajudar o país, ajudar essa nação, né? Infelizmente. Então, além desses problemas, gente, se não bastassem estes problemas, que são problemas de infraestruturas, que não foram feitas, que não foram desenvolvidas em projetos diretores, né, do passado, na ampliação da cidade ou na abertura de espaço para novos bairros e etc, 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 e sempre com escolas, né? Todos os bairros, eles são criados, e além da infraestrutura, eles têm que ter todo um recurso de âmbito escolar, né? Postos de saúde, enfim, área verde, né? Áreas de lazer, e tudo tem que ser devidamente, né, estudado e já colocado dentro de um projeto para serem colocados em prática no futuro. Bom, me fogem algumas palavras até, porque eu fico muito chateado com toda essa situação e com tudo que eu vi ontem. A coisa foi horrível, horrível. E em São Carlos a coisa foi horrível, foi uma tragédia já premeditada, foi uma situação já, né, sabida por todos. E aqui em São Paulo, se não bastasse, ainda tem o CT, os radares, né? Então aqui você tem a situação do rodízio de veículos. Estava me fugindo aqui da memória. Rodízio de veículos. Então, por exemplo, às vezes as pessoas, elas moram fora de mão, São Paulo é muito grande, São Paulo e Grande São Paulo, né? Para quem conhece. E eu conheço bem, eu trabalhei aqui como policial militar 22 anos, me dividindo entre São Paulo e São Carlos e a Baixada Santista, então eu sei bem o que eu estou falando. Então, às vezes é distante, então não tem como você ir com transporte coletivo, você vai demorar 3 horas para chegar no local de trabalho. Então o que as pessoas fazem? Elas às vezes saem mais cedo, madrugam para chegar mais cedo, antes das 7, e saem 1h30 antes das 5 para poderem saírem fora da área expandida, né, que é a área do rodízio de veículos. E o que acontece? Quando ocorrem as chuvas, os veículos ficam presos no trânsito. E aí quando passam pelo radar, eles são multados. Então são 4 pontos na carteira, mais R$ 130. Aí eles falam, não, entre em contato com o CET, né, e depois você faz um recurso e tal. Geralmente os recursos têm sido indeferidos, e contato, ontem eu fiz uma postagem aqui rápida, nós tentamos por 2 celulares e meu telefone fixo. E nenhum funciona, nem 156, que é o telefone deles lá,
O 1188 não funciona e o 0800 também não funciona. Nada funciona. Aqui em São Paulo e Grande São Paulo, nada funciona, gente. É terrível. Há buracos, nossa, São Carlos está repleto de buracos. Tá terrível, né? A administração passada foi um caos e a administração atual não está conseguindo vencer as necessidades e as carências do município de São Carlos. E isso nos deixa tristes, né? Triste, porque a gente sempre tem a esperança, né? A gente está sempre preocupado com o coletivo, com a população em geral. Mas São Paulo, gente, tá o caos. É o fim da picada, sabe? E a administração anterior era PT. E a atual é PSDB com João Glória. Ou quer dizer, João Dória. Né? É que ele gosta que chama ele de João Glória. Porque é marketing puro. Que esse homem gasta em marketing. Ele só faz coisa boa, só existe coisa boa. São Paulo não tem coisa ruim, é a coisa mais linda do mundo, é maravilhoso. E é tudo conversa para boi dormir, né? Nós temos falta de medicamento em postos de saúde, nós temos uma falta de mão de obra especializada, que são médicos, enfermeiros, né? Na área de saúde, no quesito município, né? Na questão do âmbito municipal, né? E agora, né, pra não nos causa estranheza nenhuma, né? Além de desviar a merenda das crianças, que tem o deputado do PSDB envolvido, né? O deputado que até há pouco tempo era presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Tem um monte de gente envolvido, além do superfaturamento do metrô, além de superfaturamento de Rodanel, além de mensalão, banestado e todas essas falcatruas, né? O desvio de merenda, que é gravíssimo, né? Constatamos agora que os municípios, a grande maioria, 80% ou 90% dos municípios, os alunos de ensino fundamental não receberam kit escolar, não receberam uniforme escolar, não receberam absolutamente nada. Então vejam, gente, como as coisas são tristes. E quando eu digo aos senhores e senhoras, às famílias, gente, não importa se é PT, PSDB, PMDB, PTB, DEM, PRPP, PSOL, não importa, gente. Não importa. Sabe, aonde você vai dentro desse país, você vai encontrar o descaso e o desrespeito com a população brasileira, né? E com as crianças, gente. As crianças. Agora eles estão focando, desviar os recursos direcionados às crianças. Sabe? A merenda. Então eu pergunto, senhores e senhoras famílias de bem, já pensou quantas crianças que de repente não morrem, não perdem a vida desnutridas? Crianças que sobreviviam, né, em partes daquela merenda que foi desviada. Aí eu pergunto, quem são os grandes assassinos desse país? Quem são os grandes criminosos desse país? Os grandes homicidas? E de forma dolosa, porque sabe o que está fazendo, está premeditando o crime. Ele desvia a merenda escolar, sabendo que aquela merenda não vai chegar para aquela criança, sabendo que aquela criança vai passar fome, vai ficar desnutrida, sabendo que aquela criança vai correr risco de vida, adoecer e perder a vida. E aí chega num pronto-socorro, num posto de saúde, num hospital municipal, estadual, não tem um pediatra, não tem medicamento, não tem o socorro necessário para salvar aquela vida. Então, gente, há de se pensar muito esse ano. Esse ano é um ano de reflexão. É um ano que, independente de qualquer coisa, qualquer tipo de idealismo,
qualquer tipo de pensamento, há de se pensar em preservar a vida das pessoas, o bem-estar das pessoas, a integridade física das pessoas. Há de se pensar em fazer pura e simplesmente isso, simples assim. Simples, independente de religião. Eu não quero saber qual é a sua religião, eu não quero saber qual é a minha, não importa. O que importa são as pessoas, os seres humanos. E principalmente, gente, as crianças. Principalmente as crianças. Né? Por favor, eu peço, por favor, em nome de Deus, do meu Deus, do seu Deus, pensem bem esse ano. Pensem bem. Ah, eu vou levar uma vantagemzinha. Meu, deixa, você vai conquistar isso. Seu Deus vai te dar para você o que você tem esperança de conquistar, sem você vender o seu voto. Sabe? Ou se não, pega aquilo que estão te oferecendo e vota no cara certo, vota no cara justo. Menos os morros lá do Rio de Janeiro, que a gente sabe, a gente ouviu aí até testemunhos. Lá, se você não votar no candidato, eles contam os votos, conferem. Se você não votar no candidato que a facção determinou, você morre. Eles começam a tratar a população mal porque o candidato que eles queriam não foi eleito. Isso nós estamos vendo aí, não sou eu que estou falando. Então existem pontos do Brasil, por exemplo, Mato Grosso, aqueles fundão no Mato Grosso, onde tem grandes latifundiários, né? Só não tem os coronéis mais, porque acabou mesmo já, isso se tornou arcaico, mas os grandes fazendeiros, os grandes donos de terra, os grandes empresários, né? Aqueles grupos que detêm as grandes economias desse país, fortunas desse país, eles fazem o que bem entendem. Então, às vezes as pessoas são obrigadas a votarem no candidato que eles querem, né? Porque eles precisam montar as bancadas deles. Vejam essa bancada agora, que trabalhou no sentido de aprovar uma lei em que o presidente, que para mim não é presidente, mas a que passou também não era, traiu o povo brasileiro, o outro também, e assim por diante. Mas esse presidente sancionou uma situação que ia voltar a escravizar as pessoas, gente. Onde nós estamos? 2018. Isso foi agora em 2017. Então, há de se pensar bem esse ano, hein? Eu não sou candidato a nada, eu simplesmente faço as minhas postagens com as minhas opiniões, expondo as situações que eu tenho acompanhado dioturnamente. Sabe? Abracei isso como uma causa cristã, como cristão que sou, católico apostólico romano. Eu estou dizendo aos senhores e senhoras de famílias de bem, independente de religião, idealismo, seja lá o que for. Sabe? Não é uma pessoa que importa, não é uma pessoa que interessa. O que interessa são centenas de milhares de pessoas com fome, com frio, com sede, sem remédio, sem médico, sem moradia digna. É isso que interessa para nós. O resto é balela. O resto é balela. E é óbvio, prender os ladrões. Porque a gente paga imposto, eles levam tudo em malas, tá tudo aí em áudio, vídeos, delações premiadas, tá tudo aí, e o Supremo Tribunal Federal, nada. E eu vou fazer uma postagem sobre o Supremo Tribunal Federal, logo a seguir, após o encerramento aqui desta minha postagem, em que eu faço esse apelo aos senhores e senhoras e famílias de bem. Beijo em seus corações, que Deus abençoe a cada um dos senhores e seus familiares. E senhoras também, né?